Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história do Hibiki, que é um estudante do ensino médio que foi repentinamente transferido para outro mundo. Ele vagueia sozinho por uma vasta pradaria de um mundo de fantasia habitado por monstros. Tudo o que ele possui são habilidades não relacionadas a combate, como avaliação. De uma situação completamente desesperadora, ele é salvo por encontros e suas habilidades todo-poderosas florescem. Uma história de aventura em outro mundo com truques e reversão milagrosa irrompe ali nesse anime que eu estou considerando o mais da hora também. Estou falando de, aparentemente, a profissão mais forte não é de herói ou sábio, mas sim de avaliador ou caçador. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Hibiki e os outros acabam sendo barrados por um guarda em uma cidade por conta do tamanho do Hibiki. O Hibiki parecia uma criança, né? Você olha para o Hibiki, ele parece uma criança, apesar de ele ter 16, e nesse mundo, a idade do 16 já é considerado uma idade de adulto. Então ele praticamente ali naquele mundo pode ser considerado um adulto, apesar de que com 16 você ainda é um adolescente no mundo normal. Né? Era uma cidade ali completamente perto da dungeon, onde eles iriam entrar para tentar chegar à cidade onde o sábio mora, para tentar obter informações de como o Hibiki pudesse voltar para casa, né? E também achar um meio de voltar para casa sem ter que se despedir dos seus amigos atuais, né? De todo mundo que ele fez amizade nesse mundo. Enquanto isso, a Emalia estava completamente pensando nele. Toda hora que ela aparece nesse anime, apesar de todo mundo falar uma elfa que praticamente abandonou o protagonista. Ela não abandonou ele. Ela foi chamada pelo seu pai para fazer uma missão, né? Que no fim ela descobre que é um noivado, né? E ela não queria isso, ela queria ser livre, ela não queria se noivar com ninguém, então praticamente ela fugiu, né? Ali deixando seu pai com toda aquela situação que ele tinha que se virar, né? E aí ela estava achando que ele estava esperando por ela, mas ela sente que a Evil, que é praticamente uma das vilãs desse anime, estava correndo perigo em uma cidade que tinha ali perto de onde ela estava. Mas quando ela entra na cidade, ela vê que a Evil estava praticamente perto de um lobo, né? Um lobo grande, de cristal e tudo mais, e fala para ela se afastar, né? Com isso, ela dá um grito, a Evil percebe o que estava acontecendo, que a Emalia tinha aparecido ali. E a Emalia ataca aquele lobo, mas a Evil fala que aquele era um companheiro dela. E que ela queria a paz mundial. Mas eu acho que de um jeito um pouco mais ruim. Né? Não é a paz mundial que todo mundo almeja. Todo mundo, na realidade, almeja a paz mundial. Só que alguns de um jeito ruim, outros de um jeito bom. Mas eu prefiro a paz mundial conversando. O que é uma boa, né? Não tramando contra outras pessoas, não fazendo guerras e tudo mais. Você tem que sentar, conversar e ver qual é o problema que você tem com a outra pessoa, né? E a Emalia fala que achava que a Evil fosse a sua amiga e a mesma acaba quebrando o colar de amizade que a Emalia tinha dado para ela. Por quê? Porque ela percebeu que foi com aquele colar que a Emalia tinha localizado ela. E acaba derrotando ela de uma vez, mas ela só simplesmente desmaia. Quando ela acorda, ela fala que tinha, né, que impedir a Evil de fazer o que ela estava pensando em fazer. E acaba derrotando ela e continua seu caminho para tentar matar o Claude. No caso, a Evil estava tentando matar o Claude. Só que acho que, por consequência, ela vai acabar matando o Hibiki também, né? Ela vai atrás do Hibiki, que estava atrapalhando ela de concluir a sua missão, né? Mas ele estava preocupado com as suas cuecas, né? Com suas roupas íntimas. Por quê? Mas nesse mundo que ele está agora, não tem cueca, não tem nada.
É um mundo que você simplesmente pega um pano, amarra aqui na cintura e usa como roupa íntima, né? E ali, como ele veio de um mundo um pouco mais modernizado, ele não se sente um pouco confortável de usar esse estilo de roupa. Então a própria Vene fala que ele deveria usar a habilidade de copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, para copiar as cuecas que ele estava usando, né? Porque, como eu disse, naquele mundo não vendia o tipo de cueca que ele queria. Mas elas ainda não estavam completamente limpas, né? Ainda estavam com aquele cheirinho do Hibiki, né? A própria Vene fala, você devia ter feito isso depois limpar a cueca, né? Porque um monte de cueca caiu em cima da Van, né? E eles continuam a sua viagem para dungeon. Quando ele entra na dungeon, ele acaba ouvindo a voz do deus Xuxin, né? Que estava muito distante aquela voz. Por quê? Porque naquela dungeon não é, né, jurisdição dos deuses, não faz parte da jurisdição dos deuses da dungeon. Então, praticamente, ele não pode interferir ali na área da dungeon. Ou seja, as habilidades específicas do Hibiki não funcionariam ali. Claro, ele ainda é assim, mas ele não podia fazer do jeito que ele fazia antes, né? A deusa Majin acaba aparecendo e aí ele fala algo que acaba irritando ela. Ela simplesmente tinha aparecido para chamar ele para tomar chá, pois outra deusa tinha chamado ele. Novamente, ele fala algo que acaba irritando a deusa Majin. E aí, num momento assim que eles estavam precisando, lá na batalha e tudo mais, o Hibiki recebe a informação de que ele não podia usar nenhuma de suas habilidades. Pois, como eu disse, a dungeon é fora da jurisdição dos deuses. Então, Claude decide que iria treinar ele para que ele possa lutar sem depender de suas habilidades. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio Geek. Esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho, arigatou e sayonara.